Seja muito bem-vindo à segunda parte do Enfoco em tempo de Natal, este Enfoco tão especial, a partir da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. Estivemos aqui ao longo da primeira parte do programa a abordar, digamos, esta fase inicial do Joãozinho, como é que se consegue, às vezes, transformar o medo de ir ao médico no sorriso, mas nesta segunda parte do programa eu perguntava à doutora Diana Silva, que esteve como voluntária num dos PALOPs, como é que foi esta experiência? Uma experiência, aliás, muito interessante, também ligada a toda esta obra do Joãozinho, não é, doutora? Sim, a experiência decorreu em Santo Tomé e Príncipe, especificamente, e pronto, o hospital tinha uma parceria, ou portanto um projeto que pôs portanto, em campo portanto, no final de 2009, em novembro, mais especificamente em novembro de 2009, e foi projeto portanto, do Hospital São João criar portanto, uma casa em Santo Tomé e Príncipe. Casa essa que foi criada e que se chama Casa São João em Santo Tomé. A pediatria teve uma envolvência muito grande e acho que conseguimos, portanto, um objetivo extremamente importante com a nossa presença em Santo Tomé e Príncipe, neste país, não só na envolvência que tivemos na criação, na montagem, portanto, desta casa, porque a pediatria envolveu alguns parceiros, portanto, em termos de solidariedade de aquisição, portanto, de todo o material que foi necessário para mobilarmos e apetrecharmos essa casa, tendo essa casa o objetivo para alojar todos os técnicos que fossem portanto, trabalhar na área da saúde em Santo Tomé e Príncipe. Para além disso, depois a pediatria foi solicitada, para além já de dar início em 2009 a uma série de formações locais na área portanto, da pediatria, foi portanto, solicitada para um projeto, que foi esse o projeto que me envolveu particularmente, que foi um projeto da caracterização do estado nutricional das crianças de Santo Tomé e Príncipe nos primeiros 5 anos de vida. E é o primeiro estudo sobre a situação nutricional das crianças em São Tomé que se faz? Detalhado como nós fizemos, foi o primeiro, portanto, estudo. Nós fizemos um primeiro estudo piloto em fevereiro de 2010, para, portanto, digamos assim, aferirmos o protocolo que depois iríamos, digamos, envolver a amostra final das crianças, portanto, deste país, e depois da análise foi transformado este protocolo, portanto, foi, digamos assim, estruturada uma equipe, foi treinada uma equipe cá em Portugal, envolveu todas as áreas sanitárias, ou seja, todos os distritos, todos os postos de saúde dos distritos de Santo Tomé e Príncipe. E o que é que encontrou, em termos gerais, doutora? Qual é o estado da saúde infantil no aspecto nutricional, naturalmente, que foi o aspecto que mais abordou em São Tomé? Nós encontramos nesta amostra, nesta avaliação que nós fizemos de 1.287 crianças neste grupo etário em Santo Tomé e Príncipe, nós encontramos uma percentagem de 7,5% de crianças em risco nutricional. E após termos observado, portanto, esse número, foi feito um relatório às autoridades sanitárias, portanto, do país, ou seja, crianças, portanto, com carências, portanto, nutricionais específicas e em risco nutricional, pondo em risco a sua própria vida, como é óbvio, e foram alertadas, portanto, foram diagnosticadas e detalhadamente foi feito, portanto, um relatório onde solicitou, portanto, a intervenção local na área da saúde para estas crianças que estavam em risco. E há resposta, Sra. Doutora, em São Tomé? Que tipo de resposta? Porque naturalmente as crianças também não têm dificuldades nutricionais por acaso. Em termos de resposta, o vosso trabalho é importantíssimo, mas depois em termos de resposta, que resposta é que é possível dar numa situação destas? A grande resposta, portanto, a esta área, e muito particularmente da área da nutrição infantil, nesta área pediátrica, é sobretudo uma resposta que tem que envolver duas grandes áreas. O ensino, portanto, ou seja, a formação e a informação. E não só, portanto, dos técnicos, portanto, de saúde, ou seja, dos nutricionistas, dos dietistas, dos pediatras, dos médicos em geral, etc., mas também das próprias mães, das pessoas que estão diretamente relacionadas com, portanto, a criança. Eu acho que não é só falta de comida, é também saber como é que as coisas se fazem. O estudo dos recursos locais e a otimização dos recursos alimentares locais é um aspecto extremamente importante, porque eles existem, há
que otimizá-los, há que ensinar a população a geri-los, portanto, da melhor forma, a consumi-los, se calhar muitos deles não nos consomem. Portanto, isto é um desafio muito grande. É um trabalho que deu os primeiros passos, não é? Mas é necessário continuá-lo, e continuá-lo por muitos anos, porque só depois, ao final de muitos anos, de uma década ou 2 décadas, é que nós podemos colher o fruto deste trabalho. E ter a noção do trabalho, da importância no terreno. Doutora, eu já voltava a falar consigo, mas perguntava-se aqui ao Sr. Caldas Afonso. A doutora fala-me aqui num aspecto particularmente importante, naturalmente em São Tomé, que é o problema nutricional. Em Portugal, neste momento, e é uma pergunta muito direta que lhe faço, há crianças com dificuldades nutricionais que lhe aparecem no seu consultório, que aparecem aqui no hospital, muito concretamente. Há mais ou há menos? Ou seja, a situação que o país vive neste momento já se reflete na saúde e na nutrição, concretamente, dos mais pequenos? Seguramente, mas antes de lhe responder a esta questão, eu gostava de falar um pouquinho sobre o projeto em São Tomé. Com certeza. Eu acho que só faz sentido, este sentido de... Acho que é uma responsabilidade histórica que temos como portugueses. Nós só apreciamos quando recebemos, quando também sabemos dar. E, portanto, desde muito cedo sentimos que era importante estarmos junto daqueles que mais precisam, ainda mais precisam daquilo que é a nossa realidade e que vamos falar um pouquinho na segunda parte. E nesse sentido, quando este desafio que nos foi feito através do Sr. Embaixador de São Tomé em Portugal, em que o Governo de São Tomé identificou como importante uma parceria do Hospital São João, nomeadamente na área da pediatria, nós basicamente desenvolvemos 2 grandes vetores. Um importante é a formação no local. Aquilo que acontecia, o que tem acontecido, é que muitos dos cidadãos de São Tomé que vêm estudar para fora de São Tomé, nomeadamente para Portugal, depois não voltam. E, portanto, esta questão era muito importante para o país, era que permanecessem no país e que fosse possível que, com a nossa ajuda, pudéssemos fazer uma formação no local. E, portanto, no que diz respeito à pediatria, nós temos feito de maneira periódica ações de formação naquilo que são os temas que nos parecem mais prementes para a realidade do país. E, ao mesmo tempo, temos uma equipa em permanência, temos um pediatra em permanência, ou interno ou especialista, que está em São Tomé, colaborando com aquilo que é necessário na área da pediatria, com a saúde e os responsáveis da saúde em São Tomé, e, portanto, tem sido muito gratificante, de facto, esta experiência que já vai agora em 2 anos. Para isso é que esta casa, que era o apoio logístico no terreno, era extremamente importante, para darmos um mínimo de condições. E é preciso partir de algo concreto e muito bem preparado, que é o caso da pediatria de São João, já leva esses conhecimentos, digamos, já completos para o terreno também, não é? Exatamente. Recebemos... A outra componente é a componente assistencial, ou seja, os nossos profissionais identificam situações de maior gravidade, discutimos as situações clínicas e depois evacuamos essas crianças. Nós já recebemos mais que 10 crianças ao longo destes 2 anos, situações em que a capacidade de intervenção estava esgotada em São Tomé e, portanto, que vêm para Portugal. Foram tratadas. E foram tratadas. Vou fazer ali para aquela câmara alguns dos casos que vieram para aqui, porque passamos todos os dias, nós todos, a lamentarmos um bocadinho que o país está muito mal, e está, infelizmente está. Mas há casos destes que nos fazem ter esperança no dia da manhã. Houve crianças que vieram de lá que os senhores conseguiram salvar, muito concretamente salvar aqui no Hospital São João, mercê da intervenção de todo este projeto, não é? Seguramente que sim, tem sido extremamente... Diga ali para a Câmara do Rodolfo, se faz favor, não se esqueçam que estas coisas são importantes e há razões de sobra para pensarmos que o país tem aspectos muito importantes e muito positivos. Este é um deles. Seguramente que sim, e o que tem sido, e para nós foi extremamente gratificante, quando nas diversas ações de formação que nós fazemos e quando regressei a São Tomé, o testemunho da família e dos pais relativamente a algumas crianças que estiveram connosco, cuja perspectiva de vida tinha sido esgotada em São Tomé e que voltaram para São Tomé, entrar no seu processo educativo e, portanto, foi um momento emocional muito grande quando os pais se dirigiram a nós e nos agradeceram tudo aquilo que foi feito aqui nesta instituição e, portanto, aquilo que o Hospital de São João lhes possibilitou. E isso realmente vale mais a pena que muitas outras coisas. Até faz esquecer alguns aborrecimentos que uma pessoa vai tendo em termos materiais. Doutor, mas agora, a questão que colocou, é óbvio que nós temos da qualidade da alimentação das nossas crianças. Temos a noção clara de que, neste momento, poderíamos estar a falar cerca de 2 milhões de portugueses que vivem no limiar da miséria.
E, portanto, isso tem reflexo, obviamente na questão alimentar. E, portanto, todas estas ações que têm sido feitas, nomeadamente nesta época natalícia, de organizações não governamentais, no sentido de poder chegar com aquilo que é básico em termos de alimentação junto das famílias, é um processo muito importante. Nós, obviamente, que estamos atentos, cada vez mais temos situações de natureza social que estão identificadas e, portanto, nós... chegam aqui ao hospital, que chegam aqui, e que chegam aqui... Quando chegam ao hospital, porque aquilo já não é uma fraqueza qualquer, aquilo é fome. Há casos mesmo desses, não há, Sr. Doutor? De pessoas que chegam aqui e que os senhores detectam que aquela criança, de facto, nem sequer come o suficiente. Isso é verdade, isso acontece em Portugal nos dias de hoje. Ainda continua a acontecer, infelizmente ainda continua a acontecer situações em que, de facto, há um déficit de aporte alimentar e que é, portanto, é necessário fazer uma intervenção na comunidade no sentido de apoiar essas famílias. E aquilo que nos preocupa é que, previsivelmente, são situações que tendem a aumentar e, portanto, que a envolvência de todos é muito importante. Nomeadamente este Natal, que há variadíssimas câmaras que estão também a apoiar as crianças, por exemplo, durante as férias de Natal, a dar-lhes alimentação, provavelmente a única que terão durante o dia, não é? Exatamente, esse é um programa também muito interessante, nomeadamente utilizando as cantinas do equipamento escolar que tem cada uma das autarquias e na altura do Natal manter essa possibilidade de manter essa refeição, como diz muitas vezes, é a única refeição que tem durante o dia para que possamos minimizar este problema. Deixe-me só tocar-lhe num aspecto que é muito importante quando falou ali com a Filipa, que tem a ver com a essência da pediatria e que é muito diferente do resto da medicina de adultos. Como disse há pouco, a nossa vocação é de conviver, tratar, desde o período recém-nascido até o fim da adolescência. E esta componente da componente profissional para além da componente profissional é muito marcante na pediatria, nomeadamente na faixa etária da adolescência. Nós que temos, esse é o testemunho, que temos muitos doentes que os conhecemos desde os primeiros anos de vida e que seguem connosco, porque têm uma patologia crónica, como falámos há pouco, e nós, para além de médicos, somos amigos, conselheiros. Isso é uma pessoa da família. Exatamente. Mas, doutor, mesmo quem não está doente, tudo se lembra do pediatra, porque eu já tenho muitos anos e lembro-me do meu pediatra lindamente, o Dr. Carlos Areias. É tão interessante, nomeadamente, nós, previsivelmente aos 18 anos, temos que os passar esse testemunho do doente para o colega que tem a responsabilidade dessa patologia. É um aspecto muito curioso. Essa passagem não é nada fácil, porque eles não querem ir. Eles não querem ir. E por mais que se tente agilizar, e tentamos agilizar, uma consulta de passagem de testemunho, em que nós vamos nos primeiros tempos, junto do colega de adultos que depois o vai receber, eles fazem sempre uma pressão muito grande. Ainda é cedo. Aliás, eu costumo dizer, nós continuamos a tratar até tudo de casares. O que às vezes não é fácil, porque às vezes cada vez se casa mais tarde. E portanto, é extremamente importante e gratificante, nomeadamente daqueles que não se casam assim tão tarde, de nós vermos os pais e depois já nos trazer os filhos para continuarmos a assistir aos filhos. Sermos conselheiros na questão quando é do casamento, quando tem problemas de qualquer outra natureza, nos procuram. Não é só do aspecto médico que tratam, devem tratar imensas coisas. Para já, no primeiro filho é sempre aquela história que toda a gente sabe, que devem aturar as mãezinhas e os paizinhos com muitos telefonemas, com muitas dúvidas. Já agora deixe-me passar aqui para a nossa jovem interna, Filipa. Já apanhou situações dessas? Nos primeiros tempos, o primeiro filho deve ser uma coisa complicada. Eu tenho uma vaga ideia disso, mas a Filipa, como médica, já também começa a ver bem isso, não é? No atendimento de primeira linha, que é aquele em que eu mais tenho contacto, que é a urgência, aparecem muitas dúvidas, aparecem muitas perguntas que por vezes os próprios pais têm algum receio de perguntar. Mas... Algumas razoáveis, outras se calhar muito disparatadas, não? Mas eu compreendo perfeitamente e é perceptível que são pais com o primeiro filho. Agora se pergunta, é o primeiro filho, não é? Se ainda não consultei o livro de saúde, sim, é o primeiro filho, fazem perguntas de febre e da recuperação da pele, coisas que fáceis, mas que são muito difíceis para quem... Para si são fáceis, que é médica, para quem não é, deve ser uma aflição terrível. Que perguntas mais é que lhe fazem? Nestes casos do primeiro bebê, do primeiro filho, quando vier, que devem vir mais vezes às urgências, que é o que naturalmente seria necessário, mas enfim... Como saber se ele está satisfeito, qual a quantidade de leite que deve dar, quando aumentar em termos de peso, quando deve aumentar, como distinguir os choros, onde deve medir a febre, coisas que de facto talvez já tenha sido
passado a informação, mas que restam dúvidas, que querem uma confirmação, que sentem uma grande ansiedade em bebês muito pequeninos. E o recurso às urgências deve ser muito grande nessa faixa etária, não é? Sim. Temos crianças que são trazidas por irritabilidade, por choro persistente, por que os pais muitas vezes não sabem explicar e que necessitam, de facto, de uma opinião de um médico para ficarem descansados. Já agora, diga, doutor. A faixa etária que mais consome saúde, os 2 primeiros anos de vida, é a faixa etária que percentualmente mais consome. Mas a principal queixa é o Sr. Doutor, o que é que eu tenho que fazer para que o meu filho durma de noite? A questão da noite é tremenda. É tremenda. Pois é. E os nossos espectadores em casa que têm bebés pequeninos e quem já os teve sabe muito bem essas coisas. Ó, Sr. Enfermeira, eles aqui dormem bem no hospital? Dormem? Portam-se bem? Portam. Não tem, se calhar, às vezes aqueles excessos de mimos que as mães têm, as avós têm de dar sempre coisa ao colo, não é? Não, têm na mesma. Quantos meninos é que têm aqui assim de noite? Em termos de internamento, qual é a média? São 72 camas, o número de camas de internamento vai variando ao longo do tempo e de acordo com as necessidades. Mas chegamos a ter eu gostava que desse aos nossos espectadores um pouco a ideia de como é que é a vida neste serviço, na sua área, especificamente a enfermagem. Como é que isto funciona relativamente aos meninos que estão internados, muito concretamente? Os meninos que estão internados têm, para além daquilo que é exigido em termos técnicos científicos e dizem respeito e estão direcionados para o tratamento da patologia que fez com que eles ficassem internados, tentamos proporcionar-lhe o ambiente mais próximo de casa possível. Tentar adaptar horários de refeições, alimentos que os meninos comem em casa, às vezes o hospital não tem, facilitando com que os pais tragam. Portanto, nós tentamos criar um ambiente o mais familiar possível, o mais próximo da família possível. Pronto, e depois este espaço que foi uma mais-valia grande, em que nós eles aqui estamos hoje a fazer o enfoque, que é um espaço lindíssimo onde eles conseguem ocupar os tempos livres, também os têm aqui dentro, não é? De uma forma simpática e muitas vezes melhor até do que aquilo que têm em casa. Pois acredito bem que sim. Em alguns casos, há crianças aqui que fazem escola. Como é que é em termos de escola? Quando estão internados muito tempo, como é que funciona essa parte? Não temos professora neste momento. Agora, temos as educadoras que orientam e já tivemos uma experiência, pelo menos uma que recordo, foram dadas aulas por como é que se chama? Videoconferência, exatamente. Pronto. Eles têm saudades. Agora, situações... Desculpe. Este é um aspecto que nos preocupa muito e no novo espaço, nós temos, na nova ala pediátrica, temos 2 setores que vão ser, de facto, que nós entendemos como uma grande revolução no paradigma da hospitalização. Nós queremos, desde logo, que o hospital seja um local de esperança e não de sofrimento. Lembro perfeitamente aquilo que dizia a minha avó: não me levem para o hospital, que era um lugar de morte. Portanto, ninguém queria ir para os hospitais. E agora, nós temos que mudar este paradigma, e agora já não tem, e nomeadamente nas crianças, isto para nós é fundamental. E no novo espaço nós vamos ter duas áreas do aspecto lúdico e educativo. Do aspecto lúdico, para além deste espaço que nós temos aqui, que vai ter uma maior dimensão, vai ser a primeira experiência em Portugal em parceria com o Museu de Ciência Viva, que vamos ter um museu de ciência dentro da ala pediátrica, em que os conteúdos serão conteúdos de natureza educativa, de modo a que as crianças hospitalizadas, mas as crianças que estão na comunidade escolar, possam usufruir desses conteúdos para a sua ação educativa. E ligá-los. E quando eles vêm, vamos imaginar que a professora da Maia de Biologia vai dar uma aula sobre o corpo humano. Nós temos um conteúdo do corpo humano e permitir que as crianças que estão hospitalizadas partilhem essa experiência educativa com as crianças que vêm da escola. É extremamente interessante, até porque isso também retira de alguma forma o medo, que é sempre aquela palavra feia, dos miúdos que estão na escola e que vêm ao hospital e que percebem que afinal aquilo não é tanto assim, não é? Exatamente. E nesse sentido vamos e já temos tido reuniões, já está no processo relativamente avançado, uma parceria com o Ministério da Educação para que se possa ter destacado para esta ala pediátrica
pelo menos no primeiro ciclo, uma professora para manter a atividade educativa nas crianças durante a hospitalização. Doutor, vai-se meter numa carga de trabalhos. Ainda bem que se vai meter numa carga de trabalhos, porque de facto é um dos bons trabalhos aqui do hospital, porque esta ligação, Sra. Enfermeira, esta ligação também com a família e com a escola é uma das coisas que foi matando o medo, foi deixando os meninos um bocadinho mais à vontade também no hospital, não foi? Sim, sim, acho que tem sido. Eu gostaria de referir aqui, os internamentos cada vez mais são menos longos. Mais curtos. Mais curtos. Aquilo que se preconiza hoje em dia é ter o doente internado o mínimo de tempo possível. E, portanto, as necessidades, nomeadamente as educativas, naturalmente são menores, não é? São mais as do acompanhamento familiar, da ligação, de não se criar, não se cortar aquela ligação permanente que há entre a criança e a casa, exceto quando há casos como o do Fernandinho, que dizia que esta já era a casa dele, não é? Exatamente. Que também tem casos assim aqui no hospital. Muitos. Temos. Mas para esta componente que está a falar, a enfermeira, é muito importante. Obviamente que nós temos, os doentes permanecem numa ligação mais ou menos direta connosco ao longo de uma vida, pelo menos ao longo de 18 anos. E cada vez mais nós pretendemos que, de facto, a criança esteja na sua comunidade, na família, na proximidade, no seu ambiente escolar. E portanto, nós desenvolvemos, foi agora há cerca de 15 dias que temos uma parceria com a Fundação Gil, que, não sei se reparou, quando entrou aqui, tem uma ambulância que está toda identificada com esses logotipos. O que é que nós pretendemos? Desde que seja possível, manter a assistência na casa e nós podemos monitorizar, indo ao domicílio, fazê-lo. E, portanto, vamos ter uma unidade móvel que, de acordo com as características da criança, de acordo com as características assistenciais que são necessárias vigiar, monitorizar, se os ensinamentos, nomeadamente que as associações de enfermeiras aqui fizeram aos pais, estão a ser cumpridos, nomeadamente nesta questão do Fernando, é muito importante. Esta criança, a mãe, aprendeu a manipular substâncias que vão ser a alimentação do seu filho. No fundo, e, portanto, a questão da asepsia é muito importante, porque uma das principais complicações são os processos infecciosos que estas crianças têm, e, portanto, vai nos permitir, quer no domicílio, quer na escola, que esta unidade móvel se desloque para ver se os ensinamentos que aqui foram previstos estão a ser feitos com a qualidade que é necessária. Portanto, isto é uma forma completamente diferente de fazer medicina, de medicina pediátrica. Doutora, voltava um bocadinho ainda à sua experiência em São Tomé. Há bocadinho falávamos aqui das necessidades alimentares das crianças portuguesas, que é uma coisa que passa pelas mãos da senhora. Uns gordinhos a mais, outros, infelizmente, com necessidades alimentares bem sérias, não é? O professor Caldas referiu aí o problema, portanto, da crise e de que forma é que isso pode interferir, portanto, na boa ou na má, portanto, alimentação das populações e, muito especificamente, da população pediátrica. É evidente que ela pode ter duas vertentes. Uma delas, a vertente, portanto, de necessidade, portanto, o indivíduo não tem acesso, portanto, porque não tem possibilidade económica de adquirir o alimento, e a outra, se tem alguma possibilidade económica, e se ela, mesmo sendo ela reduzida, se calhar vai adquirir o alimento que não é o correto. Em termos práticos, o que é que eu quero dizer? Nós podemos, a alimentação mais barata é realmente a alimentação mais desequilibrada do ponto de vista nutricional. E isto pode ser realmente um problema deste ponto de vista e nesta conjuntura. Estamos a falar dos hambúrguerzinhos e das batatas fritas. De muitas outras coisas. E de muitas outras coisas, mas não estamos a falar das maçãzinhas da macieira lá de casa. E das hortaliças e das coisas. Mas esses alimentos são caros. Nós temos que ter esta noção. Comprar realmente, nós temos muitas mães, quando chegam à nossa consulta, referem isso. Doutora, eu agora já dou mais fruta, ou agora eu não posso dar tanta fruta, ou não posso comprar tantos legumes porque estou desempregada. Isto é uma situação real, é uma situação do nosso dia-a-dia, não é? E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, a alimentação tem muitas questões de sociabilização. Portanto, as pessoas não vivem, portanto, isoladas, elas habituaram-se a viver, a ir ao restaurante, e, portanto, neste momento, elas, se o querem fazer, elas não vão procurar um restaurante onde este tipo de alimentação, a carne, o peixe, os legumes, a fruta, possa ser realmente, digamos que tem um custo acrescido versus
outro tipo de entidade de restauração coletiva, onde a alimentação, portanto, é mais barata, mas mais desequilibrada do ponto de vista nutricional. Do ponto de vista prático, nós podemos ter estas duas vertentes. Ou não temos, portanto, o dinheiro e não adquirimos aquilo que, do ponto de vista nutricional, de uma alimentação equilibrada, podemos fazer, ou então adquirimos uma série de alimentos porque eles são mais baratos, portanto, têm uma acessibilidade económica, portanto, mais fácil, temos uma alimentação mais desequilibrada e temos realmente uma malnutrição, mas por excesso e não por defeito, sem dúvida nenhuma, que é um problema que se assiste e que se vai ainda agravar mais, estou convencida disso. Doutora, muito obrigada por nos estar aqui a explicar, porque realmente às vezes estas coisas, mas aquilo, se me permite, as tais maçãzinhas do campo às vezes não são assim muito caras. Se calhar é preciso também começarmos a olhar para as coisas de uma forma diferente. Um dos aspectos de intervenção do ponto de vista nutricional passa por uma intervenção económica. Eu acho que é importante ensinar aos pais como é que se faz opções, e é isso que acabou, portanto, de dizer. Se calhar, se eu conseguir, portanto, para eu gerir uma alimentação equilibrada, ela não fica assim tão cara se eu souber o que é que eu preciso de comer em quantidade, portanto, em qualidade. Em vez de eu comer, portanto, um bife de 100 ou 150 gramas, que não preciso disso e que a criança não vai precisar disso, eu posso comer realmente metade, seguramente, e o resto do dinheiro dá para eu adquirir os legumes para eu fazer a sopa, que não fica assim tão cara, portanto, passa por uma coisa que se chama... faz muita falta. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Vamos então fazer aqui um pequeno intervalo. Voltamos na terceira parte, onde temos mais um bocadinho da história do Joãozinho para vos contar. Até já.